Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Enrolação. Eu sou a professora Beth e hoje nós estaremos juntos aqui em uma aula sobre produtos notáveis. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que essas aulas possam chegar a mais pessoas, ok? Vamos para a nossa aula de hoje então? Produtos notáveis. Algumas multiplicações que envolvem polinômios apresentam uma regularidade em seus resultados, ou seja, uma frequência nos cálculos algébricos. E por serem especialmente importantes, esses produtos recebem o nome de produtos notáveis. E essas multiplicações poderão seguir um determinado padrão. E o primeiro deles que nós iremos ver é o quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos. Se encontrarmos uma soma de dois números reais elevado ao quadrado, como por exemplo 10 mais 3 elevado ao quadrado, podemos facilmente chegar ao resultado. Vamos ver aqui? 10 mais 3 elevado ao quadrado. O que nós fazemos? Nós somamos 10 mais 3, que é igual a 13, 13 elevado ao quadrado. O que nós vamos fazer? Resolver essa potência. 13 vezes 13, que vai ser igual a 169. Pronto, está resolvido. O mesmo não ocorre, porém, com x mais y elevado ao quadrado. Nesse caso, para chegarmos ao resultado, inicialmente nós vamos transformar x mais y em... Vamos resolver aqui, nós vamos fazer de acordo com a definição de potência, tá? Então, vamos lá? Eu tenho x mais y elevado ao quadrado. Então, eu vou multiplicar x mais y vezes x mais y. Porque igual, quando nós tínhamos lá 10 mais 3 elevado ao quadrado, o que nós fizemos? Nós somamos 13 elevado ao quadrado, daí nós multiplicamos 13 vezes 13. Então, a mesma coisa nós fizemos aqui. Multiplicamos x mais y vezes x mais y, tá? Depois, vamos efetuar a multiplicação indicada, que é uma multiplicação de polinômios. Então, como nós tínhamos feito lá, x mais y vezes x mais y. Agora, fazendo a multiplicação de polinômios, x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes y, xy. Agora, eu vou multiplicar o segundo termo. Y vezes x é o mesmo que x vezes y, mais y vezes y, y ao quadrado. X mais y. Aqui, resolvendo os termos semelhantes, que nós temos esses dois aqui, x mais y mais x mais y, nós temos 2 mais 2x mais xy, mais y ao quadrado, ok? O que nós vimos lá? Que, portanto, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro, que é o x, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, porque esse aqui foi o resultado que nós encontramos, olha, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro produto pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Que é o que eu passei para essa parte aqui. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, agora, nós vamos ver aqui na prática, resolvendo através do que nós aprendemos aqui. Então, nós temos x mais 2 elevado ao quadrado. Como que começamos a resolver? Como resolvemos o quadrado da soma de dois termos? É o quadrado do primeiro. Qual que é o meu primeiro termo aqui? É x. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é o x,
vezes o segundo. Qual que é o segundo? É o 2, mais o quadrado do segundo. 2 elevado ao quadrado. Então, nós temos x ao quadrado, mais 2 vezes 2 dá 4, 4x, mais 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Chegamos ao resultado. Vamos para o nosso segundo exemplo aqui. 3x mais y elevado ao quadrado. Qual que é o meu primeiro termo? 3x. Então, o quadrado da soma de dois termos é o primeiro termo ao quadrado. Então, eu tenho que colocar entre parênteses 3x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o 3x, vezes o segundo. Qual que é o segundo? 2y. Então, vezes 2y, mais o quadrado do segundo. Qual que é o segundo? 2y. Importante colocar entre parênteses, porque tanto 3 como x vai ser elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado dá 9, porque 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho 9x ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, mais 12x, y. Mais, aqui a mesma coisa, 2 está elevado ao quadrado, então eu vou ter 2 vezes 2, que dá 4, 4y ao quadrado. Ok? Temos mais dois exemplos aqui para resolvermos. Que nós temos x elevado ao cubo mais 5 vezes y e todos elevado ao quadrado. Importante colocar entre parênteses, gente, 3 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Por quê? Porque o quadrado da soma de dois termos é o primeiro termo elevado ao quadrado. O meu primeiro termo aqui é tudo isso aqui, ó. O primeiro termo é x elevado ao cubo. Então, se é o meu primeiro termo elevado ao quadrado, é x elevado ao cubo, que vai ser elevado ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é x ao cubo, vezes o segundo termo, que é 5y. Mais o quadrado do segundo. Se o segundo termo é 5y, o 5y vai ser elevado ao quadrado, não vai ser só o y, o 5 também ele está elevado ao quadrado. Resolvendo as potências aqui, quando eu tenho parênteses, eu multiplico, então eu vou ter x elevado à sexta, mais 2 vezes 5, 10, 10 x ao cubo, vezes y, mais, lembra que eu falei que o 5 está elevado ao quadrado? Então, eu vou fazer 5 vezes 5, né? Que é isso aqui, 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, aqui eu vou ter 25y elevado ao quadrado, ok? Agora, vamos para o outro, que nós temos y mais 2/3 elevado ao quadrado. O que é o quadrado da soma de dois termos? É o primeiro termo elevado ao quadrado. Qual que é o primeiro termo aqui? É y. Então, y elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é 2/3, mais o quadrado do segundo. Então, 2/3 elevado ao quadrado, ok? Resolvendo aqui, nós teremos y ao quadrado, mais, qual que vai ser o meu denominador aqui? Vai ser 3, que aqui é como se tivesse 1. 2 vezes 2, 4, 4y sobre 3. 4y dividido por 3. Mais,
Reparem que aqui o 2/3 estão elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4, sobre 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9. Porque os dois estão elevados ao quadrado. Então, eu vou ter 4/9 aqui, ok? Para chegarmos ao resultado. Certo? Então, sempre o quadrado da soma de 2 termos é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, nós vamos ver o quadrado da soma de 2 termos geometricamente. Primeiro, eu vou passar a parte teórica para vocês e depois vou resolver aqui no quadrado, tá? Nós vamos utilizar o nosso exemplo, x mais y elevado ao quadrado. Nós vamos fazer uma comparação entre esse exercício e a área de um quadrado, porque a área de um quadrado é A igual a L ao quadrado, ou seja, a área é igual aos lados do quadrado elevado ao quadrado. X mais y elevado ao quadrado, eu posso falar que o lado desse quadrado, ele mede x mais y. E se cada lado desse quadrado mede x mais y, eu posso dizer que cada lado tem as medidas x e tem as medidas y. Ainda nós podemos fazer a decomposição dessas partes dentro dessa área desse quadrado. E somando, então, a área desse quadrado, através dos quadrados que nós temos, qual será o resultado? Nós vamos ver que o resultado vai ser esse, vai ser x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, vamos para o nosso quadrado aqui. O que eu falei? Que o lado desse quadrado, ele é x mais y, tá? O lado desse quadrado. Então, todos os lados tem um lado x e tem um lado y. X e y. Aqui é a mesma coisa, que todos os lados de um quadrado são iguais, ok? E que se ele tem a medida x, ele também vai ter a medida y. Então, uma parte aqui, ele vai ter a medida x, e a outra parte vai ser a medida y. Isso de cada lado. Aqui, olha, aqui ele vai ter uma parte que é x, aqui ele vai ter outra parte que é a medida de y. Desse lado, eu vou ter a parte que é a medida de x, a outra parte que é a medida de y, e aqui esse outro lado também. Eu vou ter uma parte aqui do quadrado que vai ter uma medida de x, e esse outro lado que eu vou ter uma parte que é a medida de y, tá? Então, cada lado vai ter a medida x e vai ter a medida y. Vamos ver agora? Agora eu vou ligar x com x, y com y. Aqui eu vou ter a medida de x com x, tá? X com x. E aqui y com y, tá? Eu tenho um quadrado que mede x essa parte, a medida de y com x e y com y. Então, agora eu ainda posso ver aqui. Como que vão ficar a soma desses lados aqui? Aqui eu tenho x e tenho x. Então, eu tenho a medida de x ao quadrado. Ou seja, vamos supor aqui que meça 2. A parte de x meça 2 e essa parte mede 2. O que vai ser o lado desse quadrado? Vai ser 2 ao quadrado, ou seja, vai ser x ao quadrado. Quer ver? Eu vou fazer um quadrado pequenininho aqui só para vocês entenderem o que eu tô passando. Aqui eu tenho um quadrado, tá? E eu tô falando para vocês, vamos supor que minha medida aqui de x seja 2, tá? E que y seja 3, igual a 3. Essa parte aqui, que é x, que é essa parte que eu tô mostrando para vocês, supor que o valor de x seja 2. Eu tenho um quadrado aqui dentro, não tenho? O que é o lado do quadrado? A área do quadrado é L ao quadrado, ou seja, a área vai ser igual a 2 elevado ao quadrado, ok? Então, a mesma coisa que eu estou representando para vocês.
que é x ao quadrado. São esses dois lados aqui. Esse lado, o que eu vou ter? Eu vou ter y vezes x. Esse daqui também, vou ter x vezes y. A minha medida x vezes a medida y. E aqui eu vou ter um lado vezes o outro, que vai ser y ao quadrado. Que vai ser essa medida vezes essa. Como eu dei exemplo aqui, se aqui for 3, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 vezes 3, que vai dar 3 ao quadrado. Como eu estou representando por y, vai ser y vezes y, que dá y ao quadrado. Ok? O que nós temos aqui, então? Que o quadrado da soma de dois termos, que o quadrado da soma de dois termos, ou seja, esses dois termos x e y, é igual ao quadrado do primeiro, tá aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o quadrado do primeiro, tá? O quadrado, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo, tá? Que aqui é x e aqui é y. Então, aqui eu tenho o quadrado do primeiro, desse primeiro termo aqui, da primeira medida, mais 2 vezes, que são esses dois lados, vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Aqui nem preciso repetir, gente. Já repeti muito aqui. É isso aqui. X ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que aqui são 2, tá? Então, aqui eu já coloco 2 vezes xy mais y ao quadrado. É assim que eu represento geometricamente o quadrado da soma de dois termos, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, acompanhem as outras aulas, que essa série sobre produtos notáveis são 4 aulas, tá? E nossa próxima aula será sobre o quadrado da diferença de dois termos, ok? Espero vocês na nossa próxima aula.